Bom dia, minha gente, um abraço a todos. Vamos lá falar sobre o jogo de ontem, né? Estreia do Bahia na Libertadores da América, essa competição mais importante da nossa região, né? E o Bahia estreou ontem contra o Internacional, empatou em 1-1 no estádio da Fonte Nova, mas o resultado não condiz com o que foi o jogo e por isso que a gente vai... O tema do nosso comentário hoje vai ser esse aí, né? Praticamente vai ser esse. É claro que vamos falar algumas coisas táticas, mas o time do Bahia ontem teve o domínio completo do jogo contra a equipe do Internacional. Bahia dominou, o bom time, com um elenco muito bom que tem o Internacional, um time muito bem treinado pelo Roger Machado, campeão gaúcho. O Internacional vem do empate contra o Flamengo no Maracanã, onde o Inter fez um belo primeiro tempo. No segundo tempo aí perdeu o passo e aí o Flamengo foi para cima, mas o Internacional é um time para ser respeitado. Falam até que o Internacional é o favorito para ficar na primeira posição desse grupo da Libertadores do Bahia. Então o Bahia não enfrentou qualquer time ontem no estádio da Fonte Nova para ter o domínio que o Bahia teve durante todo o jogo. Isso é bom dizer porque o Bahia normalmente nos últimos jogos tem feito um bom primeiro tempo e no segundo tempo tem caído muito o rendimento do Bahia. Não é porque tomou um gol no final, né, do jogo que o Bahia jogou mal e que o rendimento caiu. Não, é diferente. Ontem o Bahia teve um primeiro tempo, logo no início do jogo, né, os primeiros minutos ali, o Internacional parecia que ia complicar a vida do Bahia, porque a Bahia tem aquela saída de três, né, como sempre ali, e muito exigidos os zagueiros do Bahia, Canu, o Mingo, o Caio Alexandre, que chega os laterais também. Então quando o adversário aperta muito, cria o grau de dificuldade dos jogadores ali. Mas como o Bahia conseguiu quebrar essa primeira linha de marcação do Internacional, o Internacional recuou suas linhas, né? E aí o Bahia teve mais facilidade para sair durante todo o primeiro tempo, depois e no segundo tempo também. Então o sistema do Roger Machado, que tentou complicar o Bahia na saída de bola, né, só deu certo no momento onde o Ronaldo tentou sair ali com o Caio Alexandre. A bola foi roubada, me parece, pelo Alan Patrick, que tocou para o Vitinho, e o Vitinho dentro da área deu um chute forte e o Ronaldo se recuperou e fez uma bela defesa, botando a bola para fora. Fora isso, o Internacional não conseguiu mais roubar essa bola do Bahia ali. É claro que eu sinto, né? Eu sei, o torcedor sente essa agonia, essa angústia na saída de bola quando o adversário está apertando ali, mas o Bahia até conseguiu sair bem dessa situação. No meio de campo, o Bahia envolveu totalmente o Internacional, que fez uma marcação até forte, porque recuava os seus jogadores, mas o Bahia conseguiu, né, com o Caio Alexandre, com o Jean Lucas, com o Everton Ribeiro, por muitas vezes o Juba, que encostou para fazer um papel de meio de campo com a bola, né, o Arias nem tanto. É isso que eu falo, o Juba ele tem que ser mais aproveitado do meio de campo, porque é um jogador inteligente. Juba é um jogador que dificilmente ele erra passe, é um cara de uma visão periférica dentro da partida, como o Caio Alexandre. O Everton Ribeiro é aquele jogador do passe mais apurado, né? É aquele jogador do ponto futuro. Mas o Caio Alexandre e o Juba, eles têm uma visão periférica de onde enfiar essa bola para ser útil para o time, né? Naquela composição ofensiva. E isso aconteceu durante muitas vezes no primeiro tempo. O Cauli melhorou, não vamos dizer que o Cauli não melhorou. É claro que o sentimento que nós temos é do Cauli de 2023. Então sempre vai ficar faltando quando o Cauli entra em campo e não consegue fazer aquelas jogadas de entrar na área, né, de arrematar para o gol, de finalizar. Mas ele não foi mal no jogo ontem não. Teve participação, se mexeu mais, inverteu o posicionamento. E o principal jogador ontem do Bahia, como tem sido sempre, né, o Eric Pulga, que infernizou a vida do lateral direito da equipe do Internacional. O Aguirre sofreu ontem com o Eric Pulga, não só quando ele fazia jogadas, né, de profundidade, quando ele cortava para o meio de campo e fazia a diagonal. Infelizmente ele não conseguiu acertar 2 chutes que ele deu ali, a bola não saiu muito forte como ele queria, mas o Eric Pulga foi um jogador realmente muito importante, mais uma vez, para o time do Bahia ontem. O Lúcio não, o Lúcio está faltando, não sei o que está acontecendo. É claro que não tem tido grandes oportunidades, ele sozinho com o gol, isso é verdade, não tem aparecido essas oportunidades, mas
a bola quando chega com ele tem se precipitado, né? Tem momentos que ele pode tocar a bola para o companheiro e ele quer chutar para o gol. Tem momentos de chutar para o gol que ele toca a bola para o companheiro, ele precisa ter uma tomada de decisão melhor. Me lembro o lance aqui, voltando para o Cauli, teve um lance que o Cauli pega uma bola, no passe parece Everton Ribeiro, daquela a rapidez dele, né? Ele pegou a bola, girou, rapaz, o Arias está entrando na diagonal, ia entrar na área sozinho para a cara do gol, ele estava de frente para o Arias para dar a bola, ele aí cortou para cá, virou para o lado esquerdo e acabou se embolando ali no meio de campo, né? Essas coisas que a gente fala do Cauli. Então volto a dizer, Cauli não jogou mal, mas ainda falta para ser aquele Cauli desejado por muitos, aquele Cauli que alegrou muito a torcida do Bahia. Então foi assim o primeiro tempo de domínio total do Sport Clube Bahia, né? O jogo do Bahia realmente foi muito bom ontem e o Bahia poderia ter vencido no primeiro tempo e a gente vai falar disso no final do jogo, né? O gol mais uma vez ontem do Jean Lucas, na jogada do Pulga e do Juba, esses dois jogadores no segundo tempo continuaram jogando bem, o Juba com mais liberdade na frente, o Juba quando vai ali no meio, ele consegue acrescentar muito para o ataque do Bahia, uma jogada que começa com o Pulga centralizado, não estava na amplitude, não estava aberto, toca para o Jean Lucas, essa bola vem na linha de fundo para o Juba, vai na linha de fundo, cruza para trás e o Jean Lucas termina fazendo mais um gol, voltando a ser também aquele Jean Lucas que passou uma fase muito ruim, a torcida criticando muito o final do campeonato do ano passado, brasileiro, mas esse ano ele voltou a jogar um bom futebol, Jean Lucas, e aparecendo como um homem surpresa fazendo gol. Então assim, o Bahia envolveu o time do Internacional. O Internacional praticamente não teve uma grande chance de fazer o gol no Bahia, a não ser aquela do primeiro tempo, do erro do Ronaldo, que o Vitinho chuta, ele pega, e aí é aquela coisa, né? E que o Rogério Ceni fala na entrevista coletiva. O Bahia precisa matar o jogo. O Bahia foi assim contra o Corinthians no final de semana, e ontem mais uma vez, gente, qual é a culpa que a gente pode colocar em cima de um treinador que coloca um time para construir, coloca um time para chegar na área do adversário e chega lá o time não consegue? Ah, tudo bem, tem que insistir nos treinamentos de finalização, tem que continuar criando grau de dificuldades nos treinamentos, aquele trabalho que a gente sempre fala, 3 atacantes contra 4 zagueiros nos treinamentos para dificultar, para chegar no jogo, os caras saberem o que é que eles vão fazer. Então o Bahia cria, joga bem, envolve o adversário, mas não ganha o jogo. Tem que ganhar, ter a oportunidade de fazer o segundo gol, você não pode deixar para o outro lance, porque o outro lance pode não existir, pode não acontecer. Então o Bahia precisa dessa efetividade na hora da conclusão. Quer dizer, você tem um desempenho bom, mas a execução não é boa, e aí você perde com isso, porque faz 1-0, fica sempre na pressão e acontece o que aconteceu. Uma jogada do lado esquerdo, é claro que aí você vai ajudar, foi culpa de quem? A culpa é coletiva, tá? Se você for querer colocar culpa em alguém, e praticamente todos os gols, você tem que achar o culpado, alguém errou para sair o gol do adversário, normalmente é assim, sai um cruzamento do lado esquerdo, onde tinha que ter alguém ali para, na origem do lance, interromper, não deixar cruzar, o cruzamento vem forte, passa por Juba, foi muito alta a bola para ele, né? No contrapasso não dava para ele chegar na bola, o chute vem do lado direito, um chute cruzado, eu acho que o Ronaldo estava mal posicionado, a posição correta não era aquela de ele estar no gol, então a bola vem forte, goleiro, na minha opinião, e aqui ninguém está falando que foi frango do goleiro, nada disso, né? O Rogério, na entrevista coletiva, foi perguntado sobre isso, ele disse que tinha visto muito rapidamente no celular, mas que ia ver com mais tempo, numa tela maior, para ver como é que foi. Quando foi perguntado se o Ronaldo errou, e o Ronaldo espalmou para frente, e à frente tinha o Ener Valencia, que não perdoa, jogador de seleção, ele não perdoa, centroavante, artilheiro, faz gol. Muita gente culpando o Canu. Gente, o que eu tenho que falar do Canu é o seguinte, vocês lembram quando o Canu chegou logo aqui no Bahia? O Canu, ele errou muito, entregou muito ali na defesa do Bahia, sabe? Entregou, o que eu falo, não é entregar jogando bom futebol, entregou dando a bola para o adversário. E aí fazia muitos gestos com o braço, e reclamava da arbitragem, reclamava de tudo, era um chato dentro de campo. E as críticas eram fortes a Canu. Mas hoje nós não temos motivo, gente, de estar criticando o Canu. Canu tem feito boas partidas. Então, essa coisa de criticar por criticar, reclamar por reclamar, não cabe, não vale.
porque o cara tem jogado bem. E aí você coloca uma culpa no gol ontem de Canu, reparem, olha o lance novamente, o chute veio do lado direito, um chute forte, é claro, o chute forte, fez uma curva, mas o goleiro ali, é por isso que se trabalha muito reflexo, né? Porque o goleiro, naquele reflexo, ele tem que espalmar forte para o lado. A bola vai sair para escanteio, para lateral, o que seja. O que não pode é espalmar ali, não onde ele espalmou, porque ali sempre vai ter um atacante. E a bola sobrou para o atacante. No reflexo, muito rápido, para o Canu chegar, para o Gilberto chegar, não dava. Ali eu não vou culpar os zagueiros, realmente, porque é um lance muito rápido. E aí o Ener Valencia fez o gol de empate. O Bahia ainda tentou, né, continuou tentando, atacando. Entrou o Ademir no jogo, tudo isso, mas não deu para o Bahia matar a partida. Então é aquilo que a gente fala, desempenho do Bahia muito bom, sabe, o Bahia jogou muita bola ontem, alegrou o torcedor, agradou, quando você tem o domínio, jogando no seu estádio, né, você é o superior ao adversário, que a gente fala sempre, o Bahia tem que ter essa identidade de ser um time grande. Hoje os times vêm para cá respeitando o Bahia, porque o Bahia tem por trás um grupo City, que é um grupo forte, sabe? O pessoal respeita porque sabe que o Bahia tem um bom time. É claro que não é ainda o ideal para ganhar Libertadores, para ganhar Brasileiro, mas do que o Bahia era, o Bahia hoje tem um grande time. Agora tem que matar o jogo, tem que executar bem o desempenho bom. Você tem um desempenho bom, domina o adversário, mas na hora da execução o Bahia não tem sido competente. Foi assim contra o Corinthians no Brasileiro no domingo passado e ontem contra a equipe do Internacional. Em suma, um bom jogo. O Rogério disse que se continuar jogando como jogou ontem, tendo esse desempenho, o Bahia pode se classificar. Agora, os 9 pontos que se pensava para ganhar aqui, não tem mais condição, só 7, porque só somos mais 2 jogos aqui fora. O ruim é que o Bahia joga suas 2 últimas partidas fora de casa. Isso complica, que você não tem a chance de jogar uma lá, outra cá para você se recuperar. Mas o caminho está aberto ainda, só depende do Bahia de jogar bem e vencer as suas partidas. Portanto, minha gente, foi assim que vimos ontem, né? Uma pena, Bahia ontem merecia vencer pelo desempenho que teve dentro de campo, dominou a equipe do Internacional, mas o futebol tem dessas coisas. Um grande abraço, ótimo final de semana, deixa o like, ajuda nosso canal, que Deus abençoe a todo mundo aí.